Oi, gente, boa noite, Pai do Senhor Jesus. Tudo bem contigo? Graças a Deus, né? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, no qual eu estava meditando ontem na madrugada sobre esse assunto e muito me chamou a atenção, né? E existe tantos mistérios entre os céus e a terra, irmãos. Nós precisamos conhecer tanto, nós precisamos nos aprofundar tanto, né, nas coisas de Deus. Como diz a palavra, né? Aquilo que é revelado é para nós e nossos filhos. Porém, aquilo que não é, é porque não é para nós, né? Mas o que é revelado, nós temos que aprender e ensinar também. Então, nós vamos falar hoje, irmão, sobre as manifestações das divindades, ou seja, no qual uma divindade que foi manifestada foi o próprio Filho de Deus. Amém? E nós vemos no Novo Testamento várias passagens onde foi ele que apareceu. Mas aí você diz assim para mim, mas como pode se Jesus só veio no Novo Testamento? Como é que pode ele estar lá, né? Vamos para a Bíblia, né? Eu gosto de ler, meus irmãos, eu gosto de ler a Bíblia. Lá no livro de João, capítulo 8, 58, né? O Senhor diz na sua palavra, antes mesmo de Abraão, eu sou, né? Olha só, antes mesmo de Abraão, eu já sou, eu já era, né? Ou seja, eu já existia. Aí nós vemos também, aqui no capítulo 1 de João, ele diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Se você quiser conferir, vá anotando aí direitinho, né? Essa pregação de hoje é diferente, é mais para um estudo bíblico, né? A verdade, nós precisamos conhecê-la cada dia, né? Porque quanto mais a verdade nós conhecemos, mais a nossa fé ela é firmada, não é isso? A gente vê que a verdade existe, que a palavra ela é verdadeira. Amém? Então, em João, capítulo 1, do verso 1 ao 2, capítulo 1, do 2 ao 3, você vai ver sobre esse, que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Irmão, todas as coisas, elas foram feitas por ele, né? Para o Senhor Jesus, para ele, por ele, tudo foi por ele. O Senhor Deus, ele disse que Jesus é o filho amado dele. E ele diz que ele tem muito prazer nele, porque o Senhor Jesus, ele sempre foi o filho obediente, o filho que realmente fazia de tudo para agradar ao Pai e não a ele mesmo, né? E o Senhor Jesus, ele foi humilhado, mas ele foi o quê? Exaltado e foi colocado acima de tudo. Você observa que até de uma época, né? Antes e depois de Cristo, não tem ninguém tão importante assim como o Mestre Jesus, né? E você observa que todo mundo ele morreu, mas o Senhor Jesus ele o quê? Ele ressuscitou o terceiro dia, ou seja, o túmulo não segurou ele, não, ele saiu, ele ressuscitou, cumpriu a sua missão que foi morrer por mim, por você, porém está vivo eternamente. E ele prometeu que aqueles que nele crê não morrerão. Pastora, mas como pode isso? Não morrerá como se todo mundo vai morrer? Bom, ele está querendo dizer que a pessoa vai só passar, né? Ela vai só passar daqui para a vida. Ou seja, o que vai morrer é a matéria, porque está escrito: o homem veio do pó e ao pó ele voltará, né? E se por acaso esse homem ficar para o arrebatamento, o que, que a promessa diz? Que os corpos serão o quê, gente? Transformados na hora do arrebatamento. Arrebatamento quer dizer o quê? Tirado com força. Então, quando o arrebatamento acontecer, os corpos, que serão de um piscar de olho, os corpos serão o quê? Transformados em corpos incorruptíveis, não é isso?
Então, antes mesmo de Abraão, né, o Senhor Jesus ele já existia, porque na verdade, irmãos, aqueles religiosos, eles não acreditavam que o mestre era mestre, que o mestre era o Senhor. Eles achavam que Jesus era um impostor. E todos os sinais que o mestre fazia de milagres, ele dizia: "Ah, isso aí você está fazendo é pelo poder do Beelzebul, príncipe dos demônios", né? E o Senhor Jesus sempre, é, quando o Senhor Jesus ia se referir a eles, ele sempre estava zangado, né? O Senhor Jesus chamava ele de raça de víbora, o Senhor Jesus se indignava com eles, entendeu? Por quê? Porque eles conheciam a palavra, eles conheciam as profecias acerca do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus tem várias passagens no Velho Testamento que apontam para ele, né? E eles eram estudiosos da lei, estudiosos da palavra, mas eles achavam que o Senhor Jesus vinha como uma pessoa muito rica, né? Como o Senhor Jesus veio, simples, filho de carpinteiro, é, uma jumentinha. Então, eles não acreditaram, e até hoje lá ele sustenta aquela ideia de que o Senhor Jesus não ressuscitou, que foram os apóstolos que tiraram o corpo. Essa mentira, muitos ainda hoje acreditam nela lá, né? E quando o Senhor Jesus fazia os milagres, eles queriam, como queria dizer, que aquela pessoa não era cega, ou não era paralítica, ou que aquela pessoa não tinha morrido, né? Que era tudo mentira, que era tudo truque. Por quê? Porque, na verdade, eles não faziam milagre, eles não faziam sinais, então eles tinham inveja de Jesus. Na verdade, o que eles tinham era inveja do mestre, né? Porque o mestre era o filho de Deus. E, na verdade, ele tinha uma parceria muito grande, que era o diabo. O Senhor Jesus, ele disse bem claro: vocês não têm como Abraão, o pai, né? Ou Moisés, que é a lei que vocês seguem, vocês não têm eles como pai, vocês têm como pai o diabo, porque vocês, ele é mentiroso desde o começo. Ou seja, eles chamaram eles de filho do diabo. Por quê? Porque eles não acreditaram no Filho de Deus. E a Bíblia diz que o caminho é o Senhor Jesus. E aquele que não tem o Filho, não tem também o quê? O Pai, né? Então vamos lá, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pega uma caneta e você vai anotando aí do lado do seu caderninho, do seu papel, os versículos que eu vou citando, para depois você mesmo conferir na sua palavra, na sua Bíblia, tá bom? Porque se eu for ler todos aqui, vai tomar muito tempo. Eu não gosto de vídeo longo, viu? Então vamos lá, Êxodo capítulo 3, versículo 4. Lá nós vamos falar, lá a Bíblia vai falar sobre quando o Senhor apareceu. Olha só, quando a Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento, quando a Bíblia se referir ao anjo do Senhor, o anjo do Senhor apareceu para alguém, ali se trata do próprio Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que apareceu ali. E lá na sarça ardente, diz que foi o anjo do Senhor. E quando Moisés se questionou acerca de quem enviou, o que ele disse? Diga que o eu sou. Oh, glória a Deus. O eu sou. Ou seja, eu sou Deus, eu sou o Criador, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou grande, eu sou tudo, né? Eu sou maravilhoso. Então ele disse: diga que o eu sou enviou você, Moisés. E aí Moisés, mas Senhor, mas eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, quem sou eu? O que eu farei para eles acreditarem em mim? E o que ele falou? Moisés, coloca a tua mão aí dentro do teu, né, aqui dentro, aqui assim. Ele colocou a mão e quando ele tirou a mão dele, estava o quê? Leprosa, né? Aí disse assim, agora você bota de novo a mão. Botou a mão ficou sã. E aí ele falou, coloca o cajado no chão, Moisés. Ele colocou o cajado no chão. E aquele cajado se transformou em quê? Na cobra. Ou seja, ali eram os dois sinais de que quem tinha chamado ele era o eu sou. Ou seja, Senhor Jesus apareceu para ele lá. O próprio Deus, porque o Senhor Jesus é Deus. Amém? Então, lá em Gênesis, nós vamos ver no capítulo 18, versículo 2,
O Senhor Jesus aparecendo lá para quem, gente? Para quem? Para Abraão. Tá lembrando aquelas três divindades que apareceram lá para Abraão? Estão lembrando? Mais ou menos meio-dia, o sol quente. Apareceu os três convidados. Se você ainda não conhece essa passagem, você vai lá em Gênesis 18:2 e você vai ver, né? E ali Abraão, ele tinha um jeito todo especial de servir. Ele gostava de servir. Então, imediatamente, ele mandou preparar o melhor assado, o melhor bolo, né, para poder servir os seus visitantes, que ele sabia que eram divindades, né, que eram que vinham do céu. E ali para ele, para Abraão, foi uma honra muito grande, porque o próprio Deus, através do Senhor Jesus, estava ali. E foi ele que deu a notícia que Sara daria luz, né? Reforçou, né? A ideia de que ela daria luz. Só que Sara, irmãos, ela já estava esperando tanto tempo por esse milagre que ela não acreditava mais. Então, o próprio Deus falou para ela e ela riu. Ela riu daquela situação. E o anjo perguntou assim: por que que você riu? E ela mentiu ainda. Ela disse: não, eu não só ri. E o anjo disse: sim, só riu sim. Sendo que o anjo era o Senhor Jesus. Você só riu sim, né? Ou seja, por acaso tem alguma coisa impossível a Deus?